A pessoa chega também na clínica e eles perguntam, meu cão precisa de uma cirurgia, mas meu cão é velho, ou meu cão é cardíaco. Existe empecilho para não fazer uma cirurgia num cão? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente ouve. É engraçado, né? A gente é cirurgião, a gente opera coração, e a maior parte das pessoas tem mais medo da anestesia, né? Como se a anestesia matasse os bichos, né? Isso não acontece, tá? Então, a anestesia, ela é um meio para manter o paciente imóvel, para a gente poder trabalhar, inconsciente, sem sentir dor e estável, né? Então, o anestesista é muito importante. A gente sempre tem a brincadeira ali entre o cirurgião e o anestesista, mas o anestesista é muito importante para manter o paciente estável durante o procedimento, tá? E não existe um paciente que não pode ser operado ou não pode ser anestesiado. Mas aí, de acordo com as doenças pré-existentes, os riscos podem aumentar ou diminuir. Então, vou dar aqui um exemplo para você, né? Nós precisamos fazer uma castração num paciente jovem e rígido. Tá. Qual é o risco anestésico dele? Fizemos todos os exames. Então, todos os exames normais. O coração dele funciona bem, não tem nenhum tipo de anemia, nenhum hemoparasita, fígado funciona bem, rim funciona bem, coagulação tá ok. Qual é o risco de eu fazer uma cirurgia num paciente rígido? É muito baixa. Sim. Mas aí a gente pode ir ao contrário. Eu preciso agora fazer a castração no meu paciente que tem 14 anos, o coração está totalmente instável, ou o rim já não funciona bem, ou ele tem um outro problema muito mais grave. O meu risco aumenta, né? E a gente sempre vai trabalhar em riscos e benefícios. Porque quando a gente tem uma doença e que precisa de cirurgia, então eu tenho a doença e eu tenho o meu benefício que a cirurgia vai causar. O que eu tenho que ver? Qual é o risco anestésico para aquele paciente, né? Existem termos técnicos, mas aqui eu vou deixar a parte técnica de lado e vamos falar de uma forma mais simples. Qual é o risco de operar esse paciente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho tipos de tumores que, se ele tiver de um jeito, o meu risco de complicação e óbito na cirurgia é de 20%. Sim. Só que tem técnicas cirúrgicas, ou dependendo da evolução de doença, que o meu risco chega a ser 80% no meu paciente morrer. Muda bastante. Vale a pena fazer uma cirurgia com um risco tão alto? Não sei, depende. Certo. Vale a pena anestesiar um paciente com uma doença muito grave, às vezes por uma coisa muito simples? Não sei. Mas ainda assim existem opções. Então, hoje existe umas centenas de anestésicos locais que a gente pode fazer, técnicas alternativas. Então, o medo da anestesia, ele sempre vai existir. A gente sempre tem medo da anestesia, né? Mas eu acho que uma boa conversa com o anestesista pode nos mostrar qual é o tamanho desse risco. Para aí a gente pensar se vale a pena correr ou não um risco, né? E eu costumo falar assim, toda anestesia traz um risco. Então, eu dei o exemplo aqui, vamos castrar um cão jovem. Tem risco castrar um cão jovem? Tem. Como tem risco se eu for no hospital com um cortezinho no dedo para dar um ponto, tomar um anestésico e ter uma reação inflamatória, uma reação alérgica e morrer? Pode acontecer também. Mas esse risco, ele é muito, muito baixo. Praticamente inexiste. Eu fiz os exames, tá lá embaixo o risco. Daniel, eu peguei um cão jovem e fiz nenhum exame, vou anestesiar. O meu risco aumenta, porque vai que ele tem alguma coisa que eu nem sei. Sim. Né? E aí vai aumentando de acordo com quantas doenças ele tem pré-existentes ou doenças que às vezes a gente não sabia e acaba acontecendo. Então, esse risco ele pode ser medido. Como que eu meço o risco? Fazendo exames. Tendo um bom perfil do meu paciente pré-cirúrgico. Baseado nesse risco, eu penso se vale a pena ou não operar. E aí tem pacientes que eu vou olhar e falar, putz, vale a pena operar. Esse paciente aqui, ele tem um risco baixo e o benefício da cirurgia é muito alto. E vai ter outros pacientes que eu vou falar, putz, eu não vou fazer essa cirurgia aqui porque o benefício dela é tão baixo e o meu risco anestésico é tão alto que não vale a pena eu correr o risco por isso. Podemos falar, então, que naquela importância de saber operar, mas também de saber quando não operar. Exatamente. Saber quando não operar é a parte mais difícil que um cirurgião tem. Tem uma frase bem famosa que diz que um cirurgião precisa de 3 meses para aprender uma técnica, 3 anos para aprender as indicações
e 30 anos para saber quando contraindicar aquela técnica, né? E é uma frase que ela é bem verdadeira, né? Assim, porque quanto mais velho a gente fica quanto mais tempo a gente tem, mais experiência a gente tem, melhor a gente sabe quando dá um passo para trás e fala, opa, não é dessa vez que a gente vai resolver esse problema assim, né? E cirurgião ainda, né? Tem esse ímpeto de tentar resolver tudo cirurgicamente, porque é a nossa profissão, e a gente... Então, essa evolução, ela acontece. Mas tem técnicas e tem técnicas. Tem cirurgias e tem cirurgias. E tem anestesias e anestesias. Então, a gente precisa sempre avaliar os riscos. E fica aqui a minha sugestão para todo mundo sempre exija que tenha um anestesista. Né? Porque ainda tem veterinários que operam e anestesiam e fazem tudo sozinho, né? E aí a gente tá aumentando o risco para o nosso paciente. Então, sempre tem um anestesista. Uma coisa, eu vou dar um pontinho num cortezinho, o animal vai dormir e acordar 1 minuto depois. Sim. Isso tudo bem, é possível um cirurgião fazer ali, né? Tendo conhecimento. Agora, precisa passar por um procedimento cirúrgico, Hélio. Exijam que tenha um anestesista com vocês, para não correr o risco de ter um problema. Tá? Perfeito.